No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. Olá amigos, eu sou Rafaela Padilha e estou de volta com mais uma edição do podcast Mineral. E hoje a gente vai falar de um tema muito relevante para o setor da mineração, que são as pedras preciosas e as pedras coradas. E a gente vai falar sobre isso justamente com representantes do estado de Minas Gerais, onde se concentra a maior produção de gemas do Brasil. Exato. E para isso a gente tem aqui dois convidados. O Joel Saturnino, que é presidente da Câmara de Gemas do Sindijoias Ajomig, de Minas Gerais, e o Murilo Graciano, que é presidente do Sindijoias. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu queria primeiro começar por essa questão de como é que está essa questão das gemas no estado de Minas Gerais. Tá. Deixa eu tomar o primeiro passo. É o seguinte, a Câmara de Gemas, ela faz parte do Sindijoias, Murilo é o nosso presidente, e a gente existe para poder ser um suporte até para as decisões da diretoria do nosso sindicato, porque ele abrange um ecossistema da joalheria muito grande. Então a gente da área de gemas, a gente dá uma colaboração um pouco à parte, porque tem uma demanda específica sobre exportação, participação de feiras internacionais. E hoje, uma das grandes ocupações que nós temos é trabalhar em cima da formalização da extração das gemas coloridas em Minas Gerais, e já ultrapassou os limites do território de Minas, para a gente poder levar para o ramo da joalheria a certeza de estar trabalhando com uma pedra de rastreabilidade e com certificação de origem. Então a gente está trabalhando muito em cima disso, de poder levar para o mercado algo que ele sabe realmente a boa procedência. O mercado exige isso hoje, né? A questão de não estar envolvido com mineração ilegal, de não ter nenhum resquício de problemas na justiça do trabalho, né, como trabalho escravo, mas escravizado, entre outras Mas, coisas. Rafa, acho que é bom ressaltar o seguinte, além do mercado, tem uma definição que é a exigência pessoal desse mercado de Minas Gerais. E o joalheiro de Minas Gerais, que faz parte do sindicato, a gente almeja isso, até antes do próprio mercado, porque esse trabalho já é bem antecedente ao que o mercado fala a nível de exigência. Então é uma definição que esse grupo de empresários que estão ali dentro já tomou essa iniciativa. E ninguém melhor do que o nosso presidente para poder te falar qual que é essa história. Eu só falei com relação ao mercado, porque a gente tem aquele episódio que marcou a história das joias, que é do diamante de sangue. Né? Ah, tá. E a partir deste momento, foi um marco, as pessoas começaram a se preocupar mais com a extração, com a origem da extração de pedras preciosas. É isso, presidente? Exatamente. Primeiro, eu agradeço a oportunidade para poder discutir um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento e dividir um pouquinho aqui essa conversa com o meu querido amigo Joel. É exatamente isso. A questão do diamante de sangue, ele realmente é um marco e ele mostra para a gente, né, ele trouxe, né, uma divisão, onde não se pode ter mais, até devido, né, às exigências dos novos consumidores, dos novos clientes, em que querem ter um produto em que esteja totalmente rastreado, totalmente afastado de questões sociais, que são questões muito perigosas, ambientais também, né, não podemos afastar isso. Então, isso é uma grande preocupação e foi um marco para a gente. A partir de agora, nós podemos e nós queremos ter, né, as nossas pedras preciosas, que elas possam ser rastreadas, que elas tenham uma origem. Então, isto é um dos grandes trabalhos que a gente tem, uma das grandes pautas diárias do nosso sindicato. E a gente, né, como nós já falamos, nós somos de Minas Gerais, um dos maiores produtores de gemas do Brasil. E a gente tem... O maior, não é? Podemos considerar o maior, e eu digo que nem 30% do nosso subsolo foi explorado. Ou seja, nós temos ainda uma enorme quantidade de pedras e muitas descobertas a serem aí colocadas na mesa. E por isso, né, dado o tamanho das produções, da qualidade e quantidade de pedras que nós temos, nós não queremos que essas novas descobertas venham também com este carimbo, né? Nós queremos trazer rastreabilidade, origem, para dar uma maior segurança para os novos clientes, as exigências dos novos consumidores. Eu estive conversando, eu falo a gente porque eu tenho um parceiro aqui, que é o Disney de Paula, que infelizmente
por razões outras, ele não está participando hoje, mas que vocês conhecem. Oi. E nós já estivemos conversando com alguns produtores de gemas de Coronel Murta, que é uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. E eles relataram os problemas que as cidades pequenas estavam tendo com relação a licenças ambientais para a extração de joias. Como é que está sendo encarado aí pelo sindicato, né, e pela Câmara essa questão de licenciamento para a produção de gemas? Para mineração de gemas, ela não é produzida, ela é extraída. Mineração das gemas. O que a gente vê muito é que cada obstáculo que a gente vai encontrando ao longo desse caminho, a gente vai deparando com vários outros interesses correlatos a esse tamanho desses obstáculos. E hoje a normatização e regulamentação, tanto ambiental quanto também da regulamentação junto à Agência Nacional de Mineração, ela limita muito que essa atividade mineral, que não é grande, mas também já não é mais aquela de picareta e bateia. Ela tem uma pequena mecanização, ela tem alguma estrutura já de exploração, que não é... Ela não é artesanal? Ela já não é mais aquele artesanal que a gente traz na nossa imagem do garimpo, sabe? Aquela coisa que vem lá da época de Fernão Dias, que esteve aqui andando e descobrindo e abrindo o Brasil, que chegou até Cuiabá. Os bandeirantes. Os bandeirantes que chegaram até aqui, ou seja, o garimpo abriu espaço. Interiorizou o Brasil. Exato. Né? Então o Brasil, cara, Deus colocou pra gente o seguinte: vocês vão ser os possuidores das pedras coradas mais bonitas desse planetinha e vão ter ela em qualidade e quantidade. O que nos compete fazer? Extrair, usufruir economicamente desse processo. E a gente ainda anda com uma visão muito atrasada, não só da lida do dia a dia, da extração, mas como também de colocar competitividade nesse segmento. E isso tem responsabilidade do governo, isso tem responsabilidade dos empresários, e acho que a sociedade civil já começou a fazer o papel dela. Você vê que o joalheiro está do lado do garimpeiro para formalizar e fazer o trabalho acontecer. Então a gente está exatamente nisso, nesse caminho trilhando aonde vai dar certo. Mas essa rigidez na emissão de licenças e tudo, ela não está muito ligada ao que você acabou de falar? A questão, porque assim, o mercado exige que seja ambientalmente correto e sustentável essas pedras. Não é por isso que as leis são tão rígidas na extração? Veja bem, a rigidez tem que ter também sua proporcionalidade. Nós estamos falando de uma extração mineral que tem um impacto ambiental próximo de zero. Nós não estamos falando de mineração e lembrar de uma Vale do Rio Doce. Nós não estamos devastando montanhas de minério de ferro. Nós estamos procurando pequenos bolsões de pedra preciosa e aonde a recuperação é coisa para ser feita com muito mais simplicidade. Então o que é? É colocar uma lógica de engenharia de minas nessa extração adequada ao impacto que ela causa. O impacto é muito pequeno. Esta realmente é uma grande luta nossa do Sindijoias Ajomig, que é trazer uma legislação que ela seja mais apropriada ao tamanho da mineração de gemas, com níveis de exigências e obrigações que sejam proporcionais ao tamanho da mineração de gemas. A mineração, só desculpa te cortar, mas a legislação é muito antiga, né? O Código Mineral brasileiro tem 40 anos. Tem mais, ele é da década de 60, de 1960. Enfim, ele não traz leis específicas para a mineração de gemas? É a mineração em geral que ele trata, é isso? Exatamente. A gente não tem uma capitulação específica para a mineração de gemas. Entende-se, né, também por cada mineração tem as suas particularidades. Imagina um código contemplar tudo isso, né? Também seria um pouco impossível. A gente tem um formato que mais se aproxima deste padrão desse tipo de mineração de gemas, que são as PLGs, né, que é da pequena lava garimpeira. Mesmo assim, ainda com níveis, com exigências e também, como exemplo, podemos falar, as PLGs, elas se ocupam para áreas de 50 hectares. Áreas de 50 hectares já são áreas até muito grandes para a mineração de gemas. Nós estamos falando de áreas de até 5 hectares, 5 a 10 hectares. Então, esse é um grande pleito que nós temos de trazer, eu não digo de flexibilizar, mas é que tem uma legislação apropriada, deu um retrato real, porque é essa mineração. Porque a gente está falando de uma coisa que é um bem rígido, né? Você não tem... o veio, é veio? Sim. Ele está naquele local, você não tem como deslocar
Né? Tem que se ver o que a natureza nos traz. O diâmetro é pequeno, né? Não ocupa grandes áreas. Exatamente. E a legislação hoje não contempla isso. Ela não contempla. E é isso que a gente quer, né? Além de todas as dificuldades que você mesma já trouxe das questões do licenciamento ambiental, que muitas vezes cabe aí aos órgãos estaduais, mas esta questão aí do Código de Mineração, que é um código da década de 60, a gente já passamos aí para aproximadamente 65 anos do Código de Mineração, e o que a gente prega é exatamente isso, é que a gente consiga contemplar, até como exemplo, um capítulo dentro da própria legislação da PLG, né, um capítulo que contemplasse essa mineração artesanal, que é a mineração de gemas. Então, para isso que nós pretendemos que a gente tenha análises, né, até mesmo pela nossa querida ANM, né, que nós tanto falamos numa oportunidade da Expo Minério, né, que nós trazemos aí as funções da ANM, que ela deveria se prezar mesmo a sua própria função, que é um órgão regulador, né, e muitas vezes ela traz aí uma função proibitiva, né, uma exigências proibitivas, que faz com que o empreendedor ele desista dos seus pedidos de requerimento, né? O requerimento das lavras garimpeiras. E isso faz com que empurre o empreendedor, empurre a atividade para a informalidade ou para a ilegalidade. E é isso que nós não queremos. Nós sabemos do potencial, nós sabemos da riqueza do nosso subsolo. E tudo que isso ainda nos propicia para os próximos anos, para as próximas décadas e para as futuras gerações. Mas quando você fala em ANM, a ANM ela age, a Agência Nacional de Mineração, com base na legislação vigente, que é o que determina as normas para a extração mineral no Brasil. Assim, e o código está defasado. O que falta? O que falta para mudar esse código? Deixa eu te dar uma ideia. Minas Gerais, só para a gente concluir, é o estado mais forte da mineração. Tem minério de ferro, né, que vive da mineração. E tem uma bancada considerável dentro da Câmara Federal. Por que essas leis não são mudadas? Você, enquanto sindicalista, o que está faltando para isso? Bom, a gente tem que pontuar e pautar, né, os diferentes tipos de mineração. E é exatamente este espaço que nós queremos ocupar, que nós queremos chamar a atenção dos órgãos públicos. A gente tem grandes representantes na Assembleia que estão ligados à mineração e nós queremos chamar a atenção deles para o tipo de mineração particular que é a mineração de gemas, que muito se difere da mineração, aquela mineração que exige processos mais robustos, que não é o tipo de mineração de gemas. E é neste contexto que nós queremos ocupar o espaço, chamar a atenção das autoridades e também da sociedade civil para o tipo de mineração que nós estamos falando. É um produto riquíssimo, um produto do nosso subsolo, principalmente em Minas Gerais, onde a atividade minerária é muito forte, o único estado, não é, no Brasil, na nossa federação, que carrega a diversidade das minas em seu próprio nome. Então, para isso nos traz força, né, para que a gente, nos traz combustível mesmo, para que a gente possa galgar mesmo, angariar todas essas possíveis conquistas que eu tenho certeza que nós ainda teremos em numa outra oportunidade, quem sabe alguns anos, numa próxima edição do Expo Minério, a gente possa vir e falar que nós conseguimos. Você acredita nisso também? Acredito, Rafa. E outra coisa, só para dar uma ideia para quem está nos ouvindo, quando você pega e uma vendo, mineração... né? Ouvindo e vendo. A gente tem um videocast. Quando a gente vê a mineração convencional, o empreendedor ele consegue fazer uma cubagem e de qualificar. Então o cara vai trabalhar com minério de ferro, ele tem hoje a técnica que ele vai saber, olha, eu tenho milhões de toneladas de minério de ferro, com esse nível de pureza, e ele consegue fazer uma avaliação de planejamento de investimento e até de retorno. A gema, você só vai descobrir a qualidade e a quantidade cavando. Você primeiro tem que chegar nela para poder falar, olha, bamburrei, olha, trabalhei e não cheguei a lugar nenhum. Então você é obrigado a já iniciar um trabalho para poder chegar e mensurar qual foi o resultado do seu trabalho, que já se iniciou. Então só isso aí já diferencia muito quais são as exigências que eu tenho que ter para cada uma das suas ações. Então isso aí já mostra que eu estou falando de mineração? Mas cada um vai ter que ter um reconhecimento do seu grau, do seu nível de risco e de aonde que a gente quer chegar também. A mineração é uma atividade muito marginalizada. E quando você pensa em mineração, quando você pensa no estrago ambiental que ela causa, geralmente você associa isso à mineração artesanal, não é isso? E assim, o papel de vocês, enquanto sindicato, enquanto Câmara, é desmistificar isso, mostrar para a sociedade
que o impacto não é tão grande, Na né? verdade, a Ainda, extração... ainda mais se tratando de gemas. A extração ilegal nós não apoiamos. Mas o garimpo, que é uma atividade dentro da lei, reconhecida em Constituição, esse nós apoiamos. Tudo que a gente está falando aqui é em cima da legalidade do processo. Quando a gente vê desastres como foi feito lá na terra dos Yanomami, né, com utilização de mercúrio, aquela devastação, quando a gente vê Brumadinho, que causou um impacto de sombra em toda a nação brasileira, a gente entende que a mineração é isso? Não, não é isso. Ela também tem isso e tem que encarar com responsabilidade como é que ela pode corrigir. Mas a mineração também ela é muito benefício. E no caso específico nosso das gemas, olha, eu não recordo de ter visto impactos negativos para a sociedade que tenha sido gerado por quem estava procurando topázio, por quem encontrou água marinha, por quem levou uma turmalina Paraíba para o mundo inteiro poder olhar e valorizar. Para quem conseguiu colocar na mão de todo mundo, das mulheres que merecem usar uma pedra brasileira de ótima qualidade, e elas estão aqui. O que a gente quer é poder levar essa riqueza para o mundo inteiro e falar, tiramos com sustentabilidade, tiramos com responsabilidade. Somos os maiores e os melhores produtores de gemas desse planeta. É exatamente isso. É um grande desafio, né? E cabe, né, às entidades de classe, às entidades representativas, que é o caso do Sindjoias Ajomig, é tentar trazer o quê? É tentar desmistificar, né, todo esta nuvem negra que ainda paira sobre o assunto mineração. Estes eventos que infelizmente aconteceram, né, há poucos anos, aí, infelizmente no nosso estado ainda, em Minas Gerais, em todo mundo, né? Onde nós tivemos aí impactos em outros estados também, me refiro a Brumadinho e também Mariana. Isso faz com que a imagem da mineração, ela, infelizmente, ela seja carregada com esta questão negativa. E cabe a nós mostrar que a mineração não é só isso. E, principalmente, a mineração de gemas não é isso. Nós temos grandes resultados com isso, a gente traz um grande impacto econômico e impacto social. E nós estamos falando de regiões riquíssimas em minerais, mas são regiões com os menores IDHs. Exatamente. Com os menores índices de desenvolvimento humanitário, principalmente no nosso estado. Isso é uma característica. Ao pegarmos uma cidade que você foi feliz no comentário de Coronel Murta, né, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, já para o norte de Minas, são regiões riquíssimas. Você associa isso aqui? A questão de regiões ricas com um potencial mineral absurdo e a pobreza? Eu associo à informalidade. O mercado informal não tem compromisso social. E a legalidade, que é o que a gente busca no trabalho que a gente faz, ela tem principalmente compromisso social. Lugares onde tem mineradores estabelecidos com responsabilidade, existe prosperidade naquela comunidade. Caso contrário, a riqueza é extraída e ela se esvai mais rápido do que ela é encontrada. Exatamente. Chamar à legalidade, chamar para a legalidade todos os mineradores, todos os garimpeiros, é uma grande função, um grande papel nosso. Porque com a legalidade nós conseguimos falar em sustentabilidade. Mas eu não falo em sustentabilidade em apenas uma caixinha ecologicamente correta. Não, sustentabilidade, numa visão macro, ela tem a sua função social de prender o homem na sua terra. Não precisa daquele trabalhador sair da sua terra, sendo muitas vezes expulso porque ele não pode exercer sua atividade de garimpeiro, e ir trabalhar em outra atividade, largando para trás a sua família naquele distrito, naquela comunidade, para ele buscar o ganha-pão em outro trabalho e em outra cidade. Então, essa questão social, ela é muito importante, que ela vai prender o homem na sua terra, a sua família em sua terra, trazer desenvolvimento. Isso só conseguimos pensar, né, termos esta visão macro, se começarmos a falar em legalidade, em trazer todos esses mineradores, todas essas extrações, as extrações de gemas para a legalidade, para a formalidade, que é um dos nossos desafios e que, infelizmente, mais de 80% da extração de gemas, não apenas no meu estado, Minas Gerais, mas em todo o Brasil, ela é informal. No mundo é complicado. A gente falou aqui até agora sobre os problemas, né? Vamos falar sobre o lado bom da mineração de gemas. Que é o que a gente representa. Exatamente. Quais são as principais gemas extraídas em Minas Gerais e
qual é o mercado consumidor dessas pedras preciosas? Não, perfeito. É sempre bom falar um pouquinho das nossas, desse lado positivo das nossas gemas, Claro. né? Minas Gerais, como você sabe, é possivelmente o principal, né, produtor de gemas. E nós temos as turmalinas, principalmente na região do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, as turmalinas, as águas marinhas. Temos também o topázio imperial, que gosto de citar bastante esta pedra, que é uma pedra genuinamente mineira. Ela só é encontrada para nível de lapidação, para se tornar uma gema, somente no estado de Minas Gerais, na histórica cidade de Ouro Preto, né, com algumas aparições ainda, alguns bolsões em alguns países da África, mas é aqui no Brasil e é em Minas Gerais que nós temos essa grande particularidade desta pedra. Temos também as ametistas, temos os citrinos nessa linha do quartzo, As esmeraldas. então as esmeraldas, né, principalmente na região de Itabira, de Nova Era. Então nós temos assim no nosso solo mineiro uma grande diversidade. E como grandes cristais de coleção maravilhosos também no centro de Minas. as grandes peças aí mesmo, os grandes cristais, os quartzos da região, é uma grande especialidade aqui do Joel, da região de Corinto, Corvelo, Cordesburgo. Exatamente. Cristais para o mundo esotérico, cristais para todos os objetivos. Exatamente, e esses cristais estão presentes nas principais feiras do mundo, assim como as outras pedras preciosas. Eu digo que, complementando a sua pergunta, nós temos uma grande atratividade do mercado internacional para as pedras brasileiras. As pedras preciosas brasileiras sempre ocuparam as principais vitrines das joalherias e é uma pedra muito, muito cobiçada. Deixei para o final para falar um pouquinho até das nossas turmalinas Paraíba, que é uma pedra... Em Minas, não, no estado da Bahia, Paraíba. Né? Não, na Paraíba. É no estado da Paraíba, onde... Mas só lá também? É igual uma pedra mineira? Paraíba e no Rio Grande do Norte, né? Nós temos GPS, é pontual. Exatamente, nós temos esta pedra... Eu achava que tinha no sul da Bahia. No sul da Bahia na Bahia tem uma extração de pedras, mas é esmeralda, né? Lá na Bahia tem... o cristal com rutilo, né? Muito famoso. Na Bahia tem os cristais. Temos também aqui em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, nós estamos aqui em Cuiabá. A gente carrega Minas com ele. O mineiro vai e leva Minas com ele. Exatamente, mas eu digo... E o processo de industrialização, como é que é? Você representa o mercado joalheiro. Minas Gerais tem um processo de industrialização dessas gemas que são extraídas ali? Sim, isso está na nossa... Nós representamos toda a cadeia produtiva, desde a questão da mineração, passando já para o beneficiamento, onde nós temos esta etapa da lapidação, os cortes das pedras, onde reúne aí vários profissionais que participam dessa etapa de beneficiamento, até chegar a um produto final para servir de insumo para a joalheria. Inclusive a joalheria. A joalheria. Então, toda essa etapa ela está sob o nosso arcabouço. E o Sindijoias Ajomig, ele representa, né, todo esse segmento, além das gemas, as joias, as bijuterias, os folheados, os artefatos minerais e a relojoaria. Eu falo isso porque, assim, vocês participaram recentemente aqui da Expo Minério, no estado de Mato Grosso, e a gente tem um problema sério, porque tudo que a gente tira aqui de joias, né, da mineração, tanto pedras, são poucas pedras, depois vocês vão falar sobre isso, quanto ouro vai para fora, a gente não consegue beneficiar isso dentro do estado, né, e assim, agregar valor a esse produto. Em Minas Gerais acontece o contrário, quantos por cento vocês beneficiam e quantos por cento vai para exportação? O ouro é uma estatística nacional, uma estatística mundial, que 50% do ouro extraído, ele vai para a joalheria. 50% do ouro vai para a joalheria. E isso, dentro do estado de Minas, a gente tem algumas políticas, né, que o próprio sindicato instituiu, de tentar, até mesmo para agregar valor e termos uma condição melhor para a venda, de trazer este beneficiamento para a indústria mineira, para dentro da indústria mineira, e que isso fique dentro do estado de Minas Gerais, gerando riqueza, gerando empregos. Isto é uma questão de política, que é o que a gente também prega, né? E a gente quer levar isso também a conhecimento até de outros
de outras representatividades sindicais, patronais de outros estados, para que assim também possam fazer. Assim como o seu próprio estado do Mato Grosso, um importante estado aí na participação da extração de ouro, né, onde nós tivemos a oportunidade de participar de um evento da Expo Minério com muita felicidade, com muito orgulho, ali estivemos lá presentes e agradecemos muito naquele evento, onde também pudemos aprender. Olha que nós somos da área das gemas, mas lá eu pude aprender algumas particularidades do estado do Mato Grosso, que eu nem sabia que lá se tinha ametistas, encontrava as ametistas no estado de Mato Grosso. Eu não sabia disso. Eu sou daqui, trabalho no podcast da mineração, eu não sabia Exatamente, disso. Mas infelizmente... Pra gente, a única pedra preciosa que é o diamante, que tinha muito, que agora é quase que escasso, né? Existe ainda, né, a extração dos diamantes no Mato Grosso, que ela é forte, ainda é uma extração forte, se encontra-se algumas pedras de diamantes, mas não é um estado tão rico, né, nessa questão destes minerais. Porém, já para o ouro, já é um estado super agraciado e que acho que com algumas políticas mais bem desenhadas ou até mesmo aperfeiçoadas, a gente consegue fazer com que este metal ele possa ficar dentro da própria indústria no Mato Grosso, gerando empregos, gerando beneficiamento deste material, até mesmo para a joalheria, que é um importante ponto a ser destacado. Uma coisa que eu acho muito bacana aqui do Mato Grosso, que a gente está tendo o prazer de conhecer, de reconhecer, que a gente já trabalha com essa proximidade há algum tempo, é que Mato Grosso exporta para o mundo inteiro um modelo positivo de trabalho que é o cooperativismo mineral. Sabe, vocês conseguiram... Nós temos a pequena mineração. Exatamente, vocês conseguiram mostrar para o mundo que juntos, em modelo associativo e principalmente cooperativo, é possível a gente ocupar um bom espaço nesse mercado, com responsabilidade e com uma distribuição de riqueza social e econômica para toda aquela comunidade. Vocês são hoje exportadores dessa tecnologia para o mundo inteiro. E a gente lá em Minas estamos também aprendendo, compartilhando, nos aproximando, nos contagiando desse tipo de solução. Ela é muito bem-vinda. A gente tem um parceiro muito próximo aqui, que é o Humberto Oliveira, inclusive é um dos idealizadores, diretores aí da Expo Minério, né, a qual vocês participaram, que foi a Minas Gerais, inclusive, para tentar implantar esse sistema de cooperativismo. Já implantou. Já implantou? E a gente está... Nós estamos na mesma caminhonete, nós estamos andando juntos. Que legal. Mas já tem alguma em andamento dentro do estado? Como é que está funcionando? Já, em Coronel Murta, vamos dizer assim, que foi o projeto piloto, e muito em breve outras comunidades também vão se contagiar desse modelo e vão começar a dar um perfil de legalidade bem diferente do que a gente viveu até hoje. E como que é o consumo de joias, dessas joias de pedras coradas? A gente sabe que as joias brasileiras, elas são referências no mundo justamente pela questão de cor, né, das pedras, que são pedras diferentes e únicas, né? São assim, designer brasileiro muito valorizado. E como é que é o consumo disso? O consumo existe dentro do Brasil, dentro de Minas Gerais, ou é para exportação? Não, logicamente que existe, né, o consumo dentro do nosso território nacional, né, que é um importante ponto econômico a ser considerado, que ele participa fortemente do PIB do Brasil, mas a gente também tem uma grande participação no mercado externo, né? As nossas joias, muitas delas, né, tendo como insumo as próprias pedras preciosas, que traz um grande valor, que traz uma grande história a ser contada para aquela joia. Isso faz com que o nosso produto seja muito apreciado internacionalmente. Isso faz, né, obviamente, que nós tenhamos importantes números na área de exportação das joias, apenas como metal ou joias carregando como insumo as pedras preciosas. A gente está no momento, né, de instabilidade geopolítica, que o preço do ouro está altíssimo. E geralmente as pedras coradas são associadas ao ouro, à prata, para fazer benefício. Esse casamento existe, né, para a joia. Exato. E como é que está isso para a indústria brasileira? Assim, porque o preço final ficou muito alto, né? Diminuiu a venda, exatamente. Tem um plano B. O reflexo com a alta do valor do ouro, né? Ela, obviamente, que toda a cadeia sente. E a cadeia, e o ator, né, dessa cadeia, o ator final, que é a joalheria, também está tendo reflexo com a grande valorização do metal ouro.
Então, isso faz com que tenhamos estratégias diferentes, né? Podemos trabalhar joias com um percentual de ouro um pouco menor, com ouro 10 quilates, com peças com ouro 14 quilates, que está muito em alta, diga-se de passagem. Tá? Isso já é adotado em alguns outros países, mas por questões culturais o Brasil nunca foi um grande adepto. Mas agora, com grandes desafios, né, agora com o valor do ouro, o valor do metal, faz com que os montadores, os joalheiros, possam ter estratégias diferentes para mitigar um pouquinho os impactos causados pela alta do metal. Até porque a tecnologia é diferente. Antigamente a gente chamava isso de ouro baixo, né? Aí você comprava esse ouro com teor menor, ele amarelava, ficava diferente. Hoje em dia não existe. Hoje não tem isso mais. A tecnologia, ela está tão avançada. Eu participei, inclusive, há dias atrás, de uma reunião onde discutia-se isso, né? De quais as políticas poderiam, qual a estratégia até de marketing mesmo, para elevar mesmo o consumo dessas peças do ouro, das peças em ouro 10, em ouro 14, que essa questão de perder a cor, dele ficar mais claro, isso não existe mais. Hoje as empresas já detêm tecnologias excelentes para deixar as peças que você, a olho nu ou visualmente, não sabe diferenciar. Você não consegue diferenciar. Então isso é um dos grandes pontos, né, que pode, que a joalheria está tentando, né, utilizar aí como forma assim de mitigar mesmo todos os efeitos aí desta alta do ouro. Bom, nosso tempo chegou ao fim, a conversa é muito boa, né? Flui muito, ainda mais quando se fala com mineiro. Mineiro é especialista em mineração. E gosta de falar, né? Ficou faltando um cafezinho e um pão de queijo. Que delícia. Eu queria que vocês deixassem um recado para a população mato-grossense. Vocês que têm know-how, né, em extração mineral, de joias, de pedras preciosas. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado ao Estado do Mato Grosso pela oportunidade de trazer um pouquinho, de discutir um tema tão caro, né? E um tema que a gente gosta muito de falar, e mais do que isso, de levar comigo um grande conhecimento que eu tive dentro do Estado do Mato Grosso e também participando da oportunidade da Expo Minério, onde tivemos palestras maravilhosas com diversos temas, o que engrandece bastante o nosso conhecimento. Com certeza. Isso é muito importante. Com certeza. Mas como mensagem, eu gostaria de deixar, até mesmo, né, para o Estado aqui do Mato Grosso, de parabenizá-los pelo grande... por essa questão do cooperativismo, né, que eu vi uma união muito grande, uma unidade muito grande dos cooperados, principalmente da extração do ouro, né, onde ali eu tive a oportunidade de conhecer, e de parabenizá-los e dizer que este é o caminho da cooperação, ele é o caminho mais assertivo. Esse é o sentido de ser de uma associação, do sindicato, do nosso próprio sindicato. Nós temos que ter união. Uma única empresa, ela não consegue angariar nada, ela não consegue grandes conquistas, mas com a união, sindicalizados em associações patronais, como é o nosso caso, isso é possível. Então, eu deixo aqui o meu recado para esse grande povo mato-grossense. Bom, da Câmara de Gemas, né, sendo esse braço de apoio do nosso Murilo, do Cindy Joias, o que eu posso falar do Mato Grosso é o seguinte: olha, muito obrigado. A gente veio lá de Minas Gerais achando que a gente poderia realmente trocar alguma coisa que a gente estava trazendo, e nós estamos voltando com a bagagem bem maior que quando a gente chegou. Nós chegamos aqui de um sindicato de joalheiros de Minas Gerais, e quem nos recebeu, além dos amigos que nos convidaram aqui da Expo Minério, né, a Pâmela, o Humberto, o Disney de Paula, que são os grandes organizadores, o governador nos recebeu. Sabe? O dia que o governador esteve aqui, ele nos abraçou e falou para mim e para o Murilo: sejam bem-vindos. Então, isso é a pessoa que representa o Estado mostrou olho no olho o carinho que ele tem com Minas Gerais. E o que a gente quer poder trazer para cá é o seguinte: obrigado, Mato Grosso, e sejam bem-vindos em Minas Gerais. Lá é um Estado irmão que vocês têm também. Olha, com essas palavras, né, de acolhimento, de troca e de união, porque foi o que a gente falou, cooperativismo nada mais é do que união, nós encerramos o nosso podcast Mineral. Aguardo você no próximo capítulo, no próximo programa, com um episódio inédito para você, porque tudo que a gente faz é com muito carinho, procurando trazer muita inovação para os nossos ouvintes e para quem nos assiste, os telespectadores também. Até a próxima edição. Podcast Mineral. Apoio IBGM.
Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomin, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company.